mais um Pod de Feras no ar e eu vou apresentar duas feras aqui. E não vou dar spoiler, não. Com mais de 10 anos de experiência e com sede no Centro Comercial Barra Shopping, a Cadeia Construtora se consolidou com referência de construção civil no Brasil. Hoje a minha conversa é com Diogo Leones, diretor de engenharia da Cadeia, e Jaqueline Lima, CEO da Cadeia Construtora. Tudo bem? Vamos brindar aqui, gente? Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, querido? Olha, primeiro é um prazer vocês estarem aqui comigo, né? Nesse local que a gente já estava para conversar, para vocês virem aqui com várias novidades, e eu queria saber um pouco da Cadeia, né? Porque, olha, gente, vocês não podem sair daqui, porque tem tanta coisa interessante. Primeiro, eu queria falar com o Diogo. A Cadeia é especializada em construção a seco e modular. Me conta um pouco sobre isso. Então, minha primeira experiência, e aí foi quando eu conheci a construção a seco, pelo que o nome mesmo diz, é uma solução que leva muito pouco. O ideal que seria que não utilizasse água. Uhum. Então, minha primeira experiência foi há 15 anos atrás, que eu tive um desafio de ir para o Nordeste e construir, no interior do Nordeste, 8 agências. Então, foi no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Paraíba, em locais que realmente tinha uma escassez de água. Então, foi onde eu entendi o steel frame. Foi onde eu conheci uma construção a seco. Falei, caramba, e em 45 dias a gente entregava essa agência. Porque eram locais muito afastados, eram locais que não tinham como a população realmente ter o resgate dos valores de benefícios sociais. E assim, o interessante, Cláudia, é entender que nessa época que a gente está falando, a construção a seco ela estava iniciando no Brasil. Lá fora ela já é consolidada, mas o steel frame ele estava entrando no país. Então a gente tinha a necessidade de construir sem usar a água, ou muito pouca água, né? Porque a gente faz a fundação com água, mas a gente precisava entregar de maneira ágil, eficaz, com qualidade, e precisava de produtos que tivessem essa eficiência. Então, a gente começou a trabalhar com construção a seco. E essa foi a primeira experiência que a gente teve, entregando quantas agências, Diogo? Foram 8 agências. Que bacana isso, hein? Não, e quanto tempo, no caso, essa seco, eu queria que você falasse também sobre como é que é o trabalho de vocês, tá? A equipe, o design e sobre o modular, desenvolve isso pra mim, porque quem entende da Cadeia é vocês. Né? Eu vou explicar um pouquinho de maneira pra dona de casa entender. Como é que funciona a construção a seco? Imagina a sua casa vindo no caminhão. Então é basicamente isso. Você constrói sem ter nenhum tipo de surpresa. Imagina você saber que o seu orçamento vai ser X. E por que isso, Cláudia? Porque o Diogo vai explicar um pouquinho melhor. A gente consegue parametrizar essa casa inteira e a gente faz um perfil engenheirado. A gente manda todo esse projeto para a fábrica. E aí a fábrica vai lá e monta. E aí quando vem da fábrica, vem assim, o quarto da Cláudia, o banheiro da Cláudia, gente, a sala da Cláudia. Isso, né? E aí quando chega na obra, vem aí o nosso engenheiro e conta um pouquinho como é que funciona. Mas você não vai falar da melhor parte? A melhor parte é que é montado como se fosse um Lego. Realmente assim, o quarto da Cláudia, a parede 1 do quarto da Cláudia, vem perfil 1, perfil 2, perfil 3, a treliça 1. Então ele vem todo modulado e todo numerado. Então o profissional, ele vai olhar o projeto, vai olhar, a gente tem um caderno de montagem justamente com esse mapa. Então é uma brincadeira ali de Lego. Eu vou te falar que isso é tão importante. Eu tive um problema particular com o pedreiro, que ele ia um dia, 2, ele bebia, voltava outro dia, e o negócio não ficava pronto e o meu dinheiro ia embora, entendeu? E assim, essa é a principal diferença entre a construção a seco e a construção de alvenaria. Ela tem data de início e data de final. Olha só. Então a gente tem o faseamento da obra muito claro. Então um ponto muito importante, né, do trabalho da Cadeia Construtora é que o faseamento da obra ele segue um cronograma rígido e você sabe exatamente quando você vai pegar a sua obra. E um ponto muito importante também é que todos os acabamentos, o drywall, as pessoas ficam perguntando assim, o steel frame, o drywall, eu posso botar pedra? Eu posso botar madeira? O que eu posso construir com a construção a seco? E aí eu deixo a resposta pro Diogo Leones, porque ele é a pessoa que mais inventa. Quando eu penso que a gente já fez de tudo, ele vem com um novo projeto. Assim, não vem com, a solução é sempre importante e é isso que a gente preza na Cadeia. Você vai trazer a sua demanda, a gente vai te entregar uma solução. E aí a construção a seco ela acaba sendo, justamente pela questão modular, por ela poder ser
adaptável, ela trabalha muito melhor com essa questão da solução. E o que eu prezo muito dentro das minhas obras, e tenho muitos parceiros, eu vou citar aqui a Saint-Gobain, que ela é a maior fábrica do mundo, tem 350 anos, ela forneceu os vidros do Palácio de Versalhes e está aí no mercado até hoje. E ela investe muito, é a maior fábrica de construção a seco do país. Então, assim, quando você fala, não, mas isso é novo, isso não, você está falando que a maior fábrica do mundo produz construção a seco. E o que eu prezo, voltando, o que eu prezo muito é que respeite o sistema que foi desenhado. Então você tem uma massa específica do sistema, você tem uma fita específica para tratar, por exemplo, no drywall, entre uma placa e outra, você tem uma fita específica, você tem um parafuso específico, porque ele não vai oxidar com o tempo, por conta que o gesso acaba sendo, a gipsita acaba sendo um material mais ácido, pode ser que com o tempo. Então você tem todo um estudo de engenheiros que nem eu, que estão dentro do laboratório pesquisando para entregar uma melhor solução. E o que acaba acontecendo é que você tem um sistema que você acaba sendo canibalizado. Você usa a placa de um sistema e você usa um parafuso qualquer que poderia, um parafuso para fixar carga na parede, em alvenaria, você usa uma bucha de alvenaria no drywall. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então, tudo assim, o bem respeito estudado, né? Pois então, isso é é. muito importante. Isso, e um diferencial da cadeia é justamente esse. Nós temos profissionais qualificados que estudam o sistema, nós trabalhamos com um sistema único. Então, quando a gente trabalha com a Saint-Gobain, a gente utiliza todos os materiais da Saint-Gobain. E quando a Saint-Gobain não fornece uma solução ou alguma solução não seja produzida por eles, a gente agarra no telefone, liga para o especificador e pergunta qual é a solução que a gente pode utilizar ali. E um ponto importante também, Cláudia, é que todo mundo pergunta assim, mas eu vejo muitas paredes de drywall que não tem acústica. Então, isso é um ponto que é muito importante. O drywall, ele foi feito com recheio. Então, a gente tem acústica sim, só que as pessoas não utilizam. Para baratear, às vezes, a obra, elas não utilizam o sistema completo. Então, existe lã de vidro, lã de rocha, lã de PET, que dão a acústica. E quando a gente vai construir um estúdio como esse seu aqui, a gente utiliza outros elementos que fazem com que a acústica fique perfeita. A gente acabou de fazer agora um home cinema em um pub, dentro de uma residência na Barra da Tijuca, que bacana. Em que o cliente ele tem um cinema dentro da casa dele e o vizinho não sabe. E o detalhe, nem a parte de baixo da casa dele, né, consegue ouvir o que está acontecendo lá no último andar. O mais legal desse projeto é que é no mesmo pavimento. Então você tem um pub onde tem gente tomando vinho e com música alta, e na porta e na parede ao lado você tem, às vezes, os filhos vendo um cinema e um ambiente não interfere no outro. Isso é muito legal, por causa da acústica, né? Exatamente. A gente pode depois marcar um dia para falar sobre a acústica, que isso é um isso mundo pois é. de possibilidades. Você também falou sobre sustentabilidade, né? E sobre tempo e dinheiro que você tinha falado. E um exemplo que eu ia dar é exatamente até um podcast ou algum estúdio. O estúdio ele é todo feito de construção a seco. Ele vai ter drywall, ele vai ter uma espuma, ele vai ter uma lã de vidro, uma lã de PET. Então, assim, ele é todo feito de construção a seco. Eu tava conversando com um alemão de uma fábrica, ele perguntava, mas Diogo, eu não consigo entender, vocês moram num país tropical que faz calor, por que vocês usam alvenaria, que fica aquele refletindo a luz do sol e você tá hoje aqui calor, por quê? Por que você não usa uma lã? Porque a lã, normalmente as lãs minerais que a gente usa dentro da parede de drywall é a mesma que a gente utiliza, por exemplo, para o ar-condicionado. Então você tem toda uma proteção do sistema para te dar mais conforto. E o que é um conforto dentro de uma residência? É térmico, é acústico, é você chegar na sua casa e você não passar calor, você não passar frio, você não ter que ficar dependente de ficar ligando o ar-condicionado ou o aquecedor o tempo inteiro. Então, é isso que a gente entende como conforto. Claro, você tem materiais refinados, e você pode usar uma madeira mais nobre, você pode usar uma pedra mais nobre. Nenhum desses materiais são impeditivos na construção a seco. Já trabalhei com todos. Agora, é importante falar sobre a sustentabilidade. Então, os produtos de construção a seco, né, a gente trabalha com a Saint-Gobain, e a Saint-Gobain, ela tem certificação. Qual é o nome da certificação, Diogo? É EPS, não é isso? Não é EPS, mas eu não vou lembrar agora, mas é uma certificação. Mas tem uma certificação, gente. Então exatamente. Isso aí é fundamental, né? Exato. E vocês eu achei muito interessante. Tempo é dinheiro, porque... Perdão, é PD.
EPD. EPD, gente. Exatamente. Tem uma certificação EPD, onde você tem o certificado de que a sua obra foi feita com sustentabilidade, com nenhum produto que agride o meio ambiente. Então, isso é muito importante. Sustentabilidade, né? Todo o ciclo de vida do produto. O certificado EPD, só deixando muito claro, é um certificado que ele diz que todo o ciclo de vida desse produto, ele é sustentável. Então, você tem desde a fabricação até o descarte desse produto, todo um estudo para que ele agrida o mínimo possível ao meio ambiente. E um ponto muito importante também é o seguinte: por que a nossa obra é ecológica? Porque como eu mando vir, né, os produtos fabricados, como o Lego, como ele brincou, o resíduo é muito pouco na obra. Então, eu não poluo o meio ambiente, né? A minha parte residual da obra é muito pequena. Então, eu tenho uma obra limpa, eficaz, com pouco resíduo e sem surpresas. Porque quando a gente vai fazer uma obra em que a gente toda hora, mas isso daqui surgiu, aquilo dali surgiu, é um aditivo aqui, é um aditivo ali, você não tem a previsão orçamentária. E no nosso sistema, não. Você já sabe exatamente quanto que você vai gastar, a sua obra já vem toda pronta, tem data de início e, principalmente, tem data de entrega. Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque tempo é dinheiro mesmo, né? Exatamente. Eu acho super importante isso. Em relação a resíduo, desculpa te cortar, Cláudia, mas só pra gente dar números aqui. Você tem hoje na construção a seco de 2 a 5% de resíduos gerados. Quando você tem 5%, você tem inclusive um problema. Então você tem que tratar. Então hoje a gente está falando que você tem uma obra que só tem 5%. Você imagina construir uma casa inteira com 5% de resíduo. Isso é perfeito, gente. Você bota a caçamba ali e esquece, porque até encher vai demorar. Então você tem uma obra de alvenaria, você vai ter ali 2, 3 caçambas às vezes por dia. Acho isso estratégico, sabia? Inteligente. E um ponto importante também que a gente está falando é o seguinte: me perguntam muito qual é a diferença de um produto para outro. Ah, Jaqueline, na construção a seco e na alvenaria, qual a diferença de valores entre um produto e outro? Cláudia, a diferença de valores entre um produto e outro é quase mínima. O que a gente reduz é tempo. E você sabe muito bem que tempo de obra é tempo de mão de obra, de alojamento, de toda a estrutura. O canteiro, o Diogo brinca que o canteiro de obra é muito caro, né? Então, você reduzir esse tempo, muitas vezes por 1/4 do tempo, é muito importante. A gente constrói, a gente fez uma cabana em 45 dias. Então, a gente construiu do zero ela em 45 dias. A gente tá realizando agora a estrutura de um hangar conceitual lá em Mangaratiba, em que a previsão de entrega é de quanto tempo? Lá a gente entrega em 60, 70 dias. Porque a gente precisa de uns complementos que vêm de uma outra equipe. Então, assim, e são materiais importados e que independem da gente. Se todo o material estivesse no chão, a gente entregaria ali em 60 dias. Olha só. Então, a gente está garantindo eficiência, a gente tem, obviamente, materiais de qualidade, a gente está garantindo uma obra ecológica, sem surpresas, e o principal, em que você sabe a data da sua entrega. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Vocês atuam em todo o território nacional? Como Sim. é que é? Assim, qualquer lugar? Então, o Diogo tem algumas experiências, né? Ele tem ali uma vasta experiência de obras fora da região. Essas agências foram no Nordeste. Ele construiu algumas casas em São Paulo. A gente está em Mangaratiba com um hangar, né, conceitual. A gente já entregou um outro hangar, que é o hangar do Neymar Júnior, que a gente entregou no mês passado. Isso aí eu não quero que você fale agora, porque vai dar spoiler do que eu vou fazer aqui, poxa. Peraí, que vocês não pode sair daqui, entendeu? Fica quietinha, Jaqueline, que a gente vai falar sobre esse maravilhoso projeto que vocês fizeram. Mas sobre a atuação no país inteiro, a gente já tem uma estrutura e eu já montei um método de que eu tenho meus encarregados e meus profissionais que eu vou sempre levar, que são realmente ali, eles vão acabar na minha ausência bacana, sendo né? meus olhos. Essa família, né? Dependendo da obra, eu vou botar um engenheiro. Então, assim, eu vou ter sempre alguém que é meu dentro dessa estrutura. E, obviamente, não tem como, a gente vai acabar contratando mão de obra local, e é preciso contratar mão de obra local para fomentar, né, também o local, mas assim, e para baratear custo. Mas a gente já entendeu, ao longo desses anos, eu entendi um método que eu consigo trazer essa obra para o país inteiro, com a minha equipe. Eu vou, obviamente, diluir minha equipe para poder atender a essas obras. Aqui você falou sobre o destaque, é uma abordagem inovadora. Como é que seria essa abordagem inovadora de vocês? Então, o que acontece? Quando a gente começou, né, a trabalhar
com a cadeia, porque são 10 anos, né? O acervo técnico da empresa tem 10 anos, mas a cadeia mesmo, a marca cadeia, ela tem apenas 3, porque a gente definiu que a gente queria trabalhar com alto valor. Então a gente mudou todo o perfil estratégico. A gente começou a fazer parcerias com galerias de arte, porque quando você trabalha, você compra um quadro numa galeria, esse quadro é antigo, né? Ele tem um peso. E na parede, hoje em dia a maioria das paredes são, né, de drywall, ela não conseguia segurar aquele quadro. Então a gente faz todo um trabalho de entrar na casa desse cliente. A gente tem um protetor de pé, porque a gente entende que o piso desse cliente é um piso caro. Então o meu funcionário, ele entra com protetor de pé, ele lona tudo ao redor, ele trabalha com limpo, o nosso uniforme é branco. Imagina você trabalhar com construção e o uniforme dos seus funcionários ser branco. E até tem um fato curioso. Isso é uma loucura, né? Como é que é isso, gente? E é um fato curioso que a gente, o Diogo, ele suspira muito, né? E ele pediu para fazer os uniformes com aquele tecido em que fica mais agradável no corpo, não absorve o suor. Então, eu botei um QR Code atrás do uniforme e vários dias de madrugada eu tô vendo um monte de gente acessando o QR Code. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Diogo? Estão acessando o QR Code do uniforme. E aí o pessoal gostou tanto do uniforme que eles pedem sempre uniformes a mais e vão pra balada de uniforme. Meu Deus! Então, outro dia, eu falei pra ele, olha, nós estávamos em várias baladas e quando acessa o QR Code a gente tem acesso. Então é muito engraçado a gente ver que eles gostam tanto da empresa, que eles vestem a camisa até na hora da diversão. E qual seria o compromisso de vocês, né? Porque você falou alguma coisa, esse compromisso agora desses 3 anos, né? E não, o que a gente tá buscando agora, Cláudia, é trabalhar sempre com excelência. A gente quer mostrar tudo que a gente realizou, a gente quer propagar essa tecnologia, porque apesar de nós termos agora uma soma muito importante, porque o Roberto Justus, ele acabou de adquirir uma fábrica de aço, então ele está propagando bastante a construção a seco no país. A gente tem o próprio Neymar Pai, que está participando junto com a Lightwall, então está propagando a construção modular no país, mas ainda representa um número muito pequeno diante da construção civil do país. Então, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito? É propagar, né, a ideologia da construção a seco, mostrar a segurança e a eficiência dessa construção, mostrar que é necessário a gente correr com as obras, porque as obras hoje demoram muito. Então, num país do jeito que a gente tem, que um dos pontos principais é a moradia, a gente, de fato, precisa utilizar novas tecnologias. E hoje, desculpa, mas o tijolo já não funciona mais. Já deu, né? Um dos pontos que a Jaqueline falou e é muito importante é a assertividade com o tempo. Vou dar o exemplo desse podcast aqui, desse estúdio. Vamos dizer que o proprietário do estúdio, ele precisasse entrar em 2 meses. Se ele não tiver essa assertividade, ele vai começar a perder dinheiro. Então, começa a causar transtornos financeiros e obra, todo mundo fala, mas obra dá trabalho, obra dá dor de cabeça, obra... Então, qual é o nosso propósito? É entregar a solução. Entregar a solução também, isso é muito importante, faz parte do cliente. O cliente, a gente vai sentar, a gente faz algumas reuniões, ele tem que saber o que ele quer. Por quê? Porque a gente vai desenhar uma solução. Por exemplo, a Cláudia vai dizer pro Diogo... Você também tá mexendo com sonhos, né? Exatamente. Diogo, sonho, eu preciso mudar minha cozinha. Tudo bem, Cláudia, vamos sentar aqui. O que você espera da sua cozinha? Aí eu vou entrar com a área técnica. Cláudia, olha só, mas a gente precisa mudar aqui sua instalação, porque isso o cliente não vê. E isso precisa ser falado. Mas a gente vai ter que mudar a sua instalação, porque a sua instalação é muito antiga. Não adianta a gente botar uma madeira muito nobre, um armário muito caro, e você tá com uma instalação que daqui a pouco vai te dar problema. Então a gente vai precisar sim quebrar, vai precisar sim abrir. Então, trazer essa solução e de forma mais rápida, com assertividade, é o nosso propósito. Isso é muito importante. Agora, me fala também sobre o projeto que aconteceu em 2015, né? Que foi uma construção... Eu não vou falar, você vai falar para mim. Que é entre 2015 e 2016, que foi a construção dos 3 cubos.
No Museu da Manhã. Na verdade... Tá certo isso, Tá gente? certo isso. A gente construiu em steel frame, mas eu vou deixar o Diogo falar da parte técnica, porque é o cenógrafo e artista, né? O Sérgio Marimba. E ele precisava... Ele criou, né? Artistas, eles criam. Então, ele criou a ideia de cubos, né? Para o Museu da Manhã, no espaço terra. E aí, precisava ter leveza, precisava ter a estrutura que ele tinha desenhado, e aí é onde entra Diogo Leones. E aí eu vou fazer o nosso Levante Tupiniquim, os portugueses que estavam, vou lá para trás, vou falar um pouquinho da obra do Calatrava. A única obra no Brasil do Calatrava que a gente tem é o Museu da Manhã, e é um dos maiores gênios contemporâneos que a gente tem. Então, assim, as obras dele são muito conceituais e estava atrasado. Os portugueses, aí eu vou falar assim, porque a gente fala muito que a gente atrasa, mas os portugueses estavam atrasando a entrega da estrutura, então a obra num todo estava atrasada. Então, a gente precisava, e o Sérgio Marimba, ele entrou com a cenografia fixa, com parte da cenografia fixa, que é a Terra, como a Jaque já explicou, que são 3 cubos, para entender o ser humano com a interação do ser humano com a Terra. Só que ele precisava, por uma questão de cálculo, se fosse construir com alguma tecnologia mais tradicional, ia ficar muito pesado para o piso que estava. Não tinha mais tempo de trocar o piso, de reforçar o piso, já estava praticamente tudo avançado. Imagina que o museu em si está ficando pronto e a gente está entrando com a cenografia. E ele veio precisando de uma solução. Olha, preciso de 3 cubos de 7 metros de altura por 7 metros de aresta, e que seja leve, que seja rígido, porque eu vou colocar um painel de LED de ponta a ponta, porque eu vou colocar uma madeira atrás, porque eu vou colocar... Então eu falei, perfeito, vamos trabalhar com steel frame. E preciso também, e quem for no museu não vai ver, mas a gente tem uma plataforma, a gente fez uma plataforma de área de serviço em cima, então assim, e isso é uma demonstração que o steel frame você pode construir. Então eu tenho um piso superior, também de steel já montado, para ele poder fazer toda a manutenção. Então, assim, foi uma obra muito conceitual, e eu brinco, e realmente foi o forro mais difícil que eu já fiz, que eu já construí. Porque a parte do vidro, do cubo, já estava pronta, e realmente foi encomendado de São Paulo, a equipe veio e instalou. Quem for no museu vai ver. São, se eu não me engano, 20 colunas de vidro, imagina no espaço de 7x7, 20 colunas de vidro. E eu tinha que fazer um forro nessa área. Meu Deus. Então a gente pegou a escada, solução de obra. A gente revestiu essa escada inteira com espuma, com todo cuidado, e conseguimos fazer o forro. O forro foi pintado de preto, enfim. Mas foi o forro que eu falo que foi o forro mais difícil que eu já fiz na vida, porque já estava para ser inaugurado o museu, e já estavam as colunas de vidro prontas para quebrar um vidro daquele que foi feito com LED já embutido. Veio levar 30, 40 dias e atrasar a entrega. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande. Foi mas muito tá lá no legal. Museu da Manhã. Exatamente. Então, a Cadeia Construtora fazendo parte aí do nosso ponto turístico, né, do Rio de Janeiro. Muito importante. Não, e tá sempre lá. Isso que é importante. Vai ficar sempre lá. Não, né? com certeza foi a minha obra que mais já passaram pessoas. Foi a mais vista, né? Parabéns pra você. Outro projeto marcante foi abrigar o computador da Amazon. E essa história é muito engraçada, porque o que acontece? Nós estávamos fazendo ali a Prologes, né? A gente fez alguns galpões ali na parte interna da Prologes, ali em São João de Meriti, e veio a Amazon, né, pro Brasil. Então a Amazon estava se instalando aqui em São João de Meriti, ela já estava se instalando em São Paulo também, e estava em Cabo de Santo Agostinho, né? Então a gente tinha 3 obras da Amazon ali que estavam sendo construídas concomitantemente. E chegou num ponto em que a gente tinha uma lona de borracha em que o parafuso ele não resistia, até porque esse computador, ele tem uma característica de que ele chega antes, ele funciona 7x7, 24 horas por dia, em que ele pega todos os hábitos de consumo daquela região, para que a Amazon possa colocar, né, o estoque dela condizente com aquela área para poder entregar mais rápido. Então, esse computador, ele aquece muito, então a gente precisava de alguns componentes, e
essa lona de borracha não dava para parafusar. Então todo mundo tava ali buscando uma solução. Eu liguei pro Diogo, tava numa mesa com vários engenheiros, e aí eu falei, olha, tô no Viva Voz aqui. Perdão, não falei que estava no Viva Voz. E aí eu solicitei para ele a solução. E ele deu. E aí foi naquele momento que aí todo mundo saiu correndo para dar a solução para as outras, né? E aí eu falei para ele, poxa, eu ia vender a solução. E ele deu de graça, assim. E aí ele falou, o mais importante é a solução. Então, estudar, dar a solução. E a solução foi... E onde que fica localizado? Lá em São João de Meriti. Teve algum risco, assim? Não? Na verdade, aí ele vai dar a parte técnica, porque ele criou algumas estruturas de segurança para poder comportar esse computador. O que acontece? Lá foi um supercomputador, se eu não me engano, tinha em torno de 15, 20 metros quadrados de computador. Então são aqueles computadores realmente são o mesmo padrão, inclusive, que a NASA utiliza, que ele justamente para abastecer o depósito, eles ficam estudando os hábitos de consumo. Por isso, inclusive, é um dos segredos, de certa forma, da empresa para ressuprir o estoque e ela conseguir entregar tão rápido. Ela já sabe qual é o consumo da região. Só que esse computador ele esquenta muito e tem são milhões de dólares de investimento. E aí você precisa ter toda uma segurança. A gente utilizou placas resistentes a fogo, já vinha toda uma especificação dos Estados Unidos de quais os materiais a gente precisava utilizar. Só que tinha alguns detalhes de acabamento, de como trataria a junta, de como poderia resolver um problema de tratamento, que eles davam alguns detalhes de materiais que não tinha no Brasil. E aí é aquela questão de realmente de solução. Ela me liga e fala, pô, mas preciso resolver isso, porque tem que resolver. Ah, mas isso é fácil, faz isso, isso e isso. Transpassa, você vai transpassar, bota as placas desencaixadas e vai resolver. Ela... Mas eu ia vender. Eu falei, mas você não me avisou. Você não me avisou. Você me perguntou se tinha solução. Eu falei que tinha e te dei solução. Mas foi muito engraçado, porque é o que eu falo sempre para ele, né? Nós vendemos soluções. Então, trabalhar com segurança, trabalhar com eficiência, entender o que o cliente precisa, entender as necessidades do cliente, entregar o melhor que a gente tem dentro do que você precisa. Vocês também estiveram com artistas, né? Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Bruno Galhaço, a família dele, né? Pessoal maravilhoso. Vocês fizeram as cabanas do Rancho da Montanha. Inicialmente ia ser uma só, né? A gente foi indicado pela Saint-Gobain, que é a fábrica parceira. Então o especificador técnico, ele viu a necessidade do Duda Porto. O Duda Porto é o arquiteto que criou essas cabanas. E ele chegou pra gente e falou, olha, acredito que vocês consigam dar a solução que ele precisa. E aí o Diogo estreitou mais essa conversa com o Duda. Foi visitar a cabana. Era pra ser uma cabana, porque... eles iam fazer o quarto do casal, né, na área externa, no topo de uma montanha. Olha, então que bacana. Lindo, né? Então na cabana, basicamente, é um quarto, um banheiro, né, uma suíte, e aquela área onde você vê toda a montanha. É literalmente no topo da montanha. Então ele teve que ter alguns cuidados com contraventamento, com algumas partes técnicas, que foi um grande desafio. E a gente tinha um desafio ainda maior. Ele queria passar o Natal lá. E o detalhe... Isso seria quanto tempo? 2 meses? Ele teve 45 dias para fazer a cabana. Meu Deus do céu! Que perfeição, mas eu quero passar. Isso é muito legal, né? Exatamente. Então, ele teve pouco tempo para a realização da obra. Um ponto muito importante também é que toda essa cabana ela foi revestida com material de madeira... Qual é o nome da madeira? Carbonizada. Carbonizada. Então, assim, a cabana ficou linda. Depois a gente pode estar passando aí também algumas fotos dessa cabana. Ficou muito elegante. E ele acabou solicitando uma outra cabana porque ele gostou tanto que ele falou, olha, eu quero fazer uma outra cabana bem próxima. E aí a gente tinha um tempo ainda mais curto para poder fazer a segunda cabana. Mas eu vou deixar ele contar um pouquinho dessa história. Ah, meu amor, você tem muita coisa pra contar dessa história. Não, eu vou passar pra parte técnica. Na verdade, o Duda, ele ficou estudando, na verdade, ângulos. A cabana é uma criação dele. Se chama realmente Gente, fiquei cabana. curiosa pra ver essa cabana. Não, ele fez uma criação dessa cabana. E aí precisava de um parceiro que aí realmente trouxesse, é o que a gente fala das soluções. Ele fez e aí precisava, foi buscar na Saint-Gobain, mas a Saint-Gobain é fábrica, então a Saint-Gobain ela vai sempre ter algum parceiro que ela indique, e aí para execução, ela não constrói,
E isso também é muito importante. Cada um tem seu local, seu lugar. O arquiteto ele vai pensar na ideia, ele vai pensar no projeto. Era quarto, sala? Como é que era por dentro? Eu fiquei curiosa. É uma sala. Vou deixar Pode você. contar, Vou deixar você falar. Vou deixar você falar. Como é que era? Não, na verdade era basicamente uma suíte, que tinha um hallzinho de entrada, mas basicamente uma suíte. E assim, um banheiro com espelho, então você tinha toda a vista, você tomava banho com toda a vista ali do topo do... Com vidro. Com vidro, verdade. Espelho não, com vidro. Você olha e vê o topo da montanha. Eu tenho até uma foto aqui, depois eu posso te mostrar. Então, assim, era realmente bem conceitual a cabana em si. Não era uma cabana para ser uma... não foi feito para ser uma moradia, mas sim uma estadia, uma suíte. Não. Dormir num lugar desse. E assim, a escolha da madeira carbonizada, a escolha da madeira de dentro, foi tudo muito pensado. Ele precisava ter materiais com os quais ele, primeiro, contraventamento. Você está no topo de uma montanha, né? Você está no topo de morro, e aí você tinha uma carga de vento alta. Primeiro ponto foi esse. Segundo ponto era prender essas madeiras de forma que ficassem perfeitas, né, o acabamento perfeito, e que um material que segurasse. E lá nós usamos inclusive um drywall especial, porque o pessoal fala, mas o drywall não segura a carga. Hoje você tem placa de gesso, aquela plaquinha de gesso de 12 milímetros que segura 50 quilos por ponto, até 50 quilos por ponto, que você soca, bate, você só vai quebrar se você vier com a marreta. Então você tem soluções técnicas para isso, e a gente foi levar essa solução técnica. Eles gostaram tanto que eles pediram para a gente fazer uma outra cabana. Bacana, isso é um resultado, né, perfeito de um trabalho bem feito. Sim, E ele passou o Natal lá. Que legal! Foi convidado? Não. Passei o Natal lá porque devido ao trabalho. Ficamos até ali o limiar do Natal, mas não viramos o Natal lá. Para a gente fazer uma reclamação, porque a gente ficou até o limite ali para realmente entregar, para poder fazer mas um eu que acho que isso faz parte também, né? É complicado, né? Mas você vê a eficiência. Não existe essa coisa de você ter que... porque é Natal, não. É o cliente. Eu acho que eu também vejo dessa forma. É a entrega. E ele conseguiu passar. E eu queria saber também sobre o projeto da acústica do Leandro no condomínio Quintos do Rio, né? Teve uma arquiteta que assinou. Conta pra mim sobre isso. Então, é uma arquiteta parceira. Na verdade, é um estúdio, né, de acústica, que é nosso parceiro. A gente faz muita parceria com arquitetos, com estúdios, e a gente faz uma execução. A execução, no Leandro, a gente teve alguns elementos que foram bem diferentes. E eu queria que o Diogo falasse. A gente tem um parceiro que eles são um dos maiores projetistas do país de acústica. Pode falar o nome? Posso, é a Áudia, a Débora Barreto, ela é uma parceira já de alguns anos, e realmente as soluções dela são muito boas, ela se atualiza sempre, então, porque ela consegue aliar a estética com a acústica. Então, isso é muito importante, né? Então, ela traz a gente para essas soluções, para justamente discutir, a gente consegue entregar uma solução. O projeto do Leandro, ele acabou sendo como eu falei até no início da nossa conversa, um pub, no mesmo andar tinha um cinema. Então foi ele que foi do Leandro, né? Foi. E aí a gente precisava deixar com que os dois ambientes ficassem isolados entre si e isolados do resto da casa e dos vizinhos. Entendi. Então, o grande desafio... E com materiais nobres, porque a casa tinha muita pedra, muita madeira. E um ponto importante, assim, a estética da casa, né? Porque você imagina uma casa, é uma mansão na Barra da Tijuca, com todo um conceito, e a gente não podia fazer um Frankenstein, né, na parte de acústica. Então, a gente teve que ver os elementos da casa, o conceito da casa, e recriar esse conceito no nosso ambiente. Então, todo o material de acústica desse ambiente, ele tem madeira, então ele segue o padrão da casa. Você entra no ambiente, ele se integra àquele projeto, ele não é um Frankenstein do projeto. Então, por mais que ele tenha todo um projeto acústico, todo um isolamento acústico, ele tenha todo um tratamento por dentro das paredes, esteticamente, olhando, você
entende que é um ambiente que faz parte da casa. Ser conectado. Houve um estudo de conexão ali para poder dar certo, né? Para ficar, não mexer na estética, né? Por exemplo, imagina eu vou falar até todo mundo, os ouvintes entenderem. Imagina que a casa é toda revestida de madeira, você chega num pub que tem casca de ovo. Aquela espuma de casca de ovo. Não faz sentido. Então eles precisavam, por exemplo, toda a casa foi em tons de frejó, a madeira. A gente fez um revestimento de madeira acústica em tons de frejó. Toda a casa tinha tons muito claros. A gente usou revestimento acústico de tecido em tons de areia. Então, e aí você consegue conversar com o conceito da arquiteta que pensou no restante da casa. Então, faz parte do nosso trabalho também pegar essa acústica, porque a gente tem a parede é desse tamanho, né? Porque é uma parede dupla, que tem lã de vidro, e que aí tem mais uma outra placa, e aí vem o revestimento de madeira, mas esteticamente, quando você olha, você vê uma integração com a casa. Isso que é importante, exatamente, essa conversa que a gente precisa ter com o restante dos ambientes. Agora, eu quero saber, você que não saiu daqui, você realmente vai entender sobre 2024, 2025. Houve uma execução do hangar particular do Neymar. Eu quero quem vai falar sobre isso. Diogo Leões. Como foi o fechamento do trabalho, até a execução? Quero saber tudo. Então, ele precisava de um hangar particular, até porque para ele dar, né, uma hangaragem pro jato dele, tinha adquirido um jato mais novo, maior, precisava de um hangar. Então ele precisava de uma solução que fosse realmente uma construção mais rápida, uma solução leve. Lá foi utilizado uma telha, painel, como preferir, autoportante de chão a chão. Então, quem for nas nossas redes sociais vai ver que é um painel que ele vai... Só vou traduzir, porque ele fala tecnicamente. Autoportante é quando eu coloco uma coisa em pé e ela fica em pé, né? E ela não precisa de nenhum suporte para isso. Então, são painéis. Imagina um painel que vai fazendo uma curvatura, que ele fica em pé sozinho, sem precisar de nenhuma estrutura auxiliar. Então, quando ele fala de autoportante, ele tá falando disso. Então, gente, já sabe. São telhas que não precisam de telhado, vai. Mas ela vinha praticamente o dele não foi de chão a chão, tinha uma parede, até por conta da altura que ele precisava adquirir. Além disso, ele precisou ter uma área de vivência, né? Foram 4 suítes que a gente construiu lá. Construiu essas suítes para poder... Foram 4 suítes com 2 áreas de convivência. Não eu ia chegar nessa parte. A gente construiu basicamente 250 metros dentro do hangar, justamente para acomodar os pilotos, né? Quanto tempo foi isso que aconteceu essa construção? Demorou muito tempo? O hangar dele tinha prazo? O hangar dele tem algumas particularidades, né? Porque essa telha, ela vem de Israel, então ela tem o tempo dela de trajeto, mas de construção referente ao mezanino e a estrutura, foi mais ou menos quanto tempo? Não, em relação, vamos dizer assim, a edificação, chegou o material, nós construímos, estamos falando aí em quase 90 dias. Olha só, gente. Então, e com todas as exigências, né, pertinentes ao cliente, né? Então, esse foi um dos grandes desafios. Como a gente falou, conforto se baseia em acústica e se baseia em térmica. Então, a gente pensou na suíte que ela fosse realmente acusticamente protegida, né? E acusticamente confortável, que uma suíte não interferisse tanto na outra e externamente também não tivesse tanta interferência com isolamento, e termicamente, porque a gente está numa área que ali, obviamente, com muito sol e acaba de estar num país muito quente, então a gente precisava que fosse... Ficou legal de gostar do resultado? Acredito que sim. A gente fala muito, né, com terceiros, né? Eu brinco com que eu fiz a obra do Neymar Júnior, mas eu conheci o Neymar pai, mas o Júnior mesmo eu nunca vi. Eu sou muito curiosa para ver, mas assim, ele é muito protegido, né? Ele é uma celebridade muito importante, tem toda uma questão de segurança também. Então, quando ele vai para casa dele, pra você ter noção, o hangar dele não fica dentro do complexo dele. Lá tem vários hangares e alguns ficam dentro da propriedade, né, do cliente. O dele fica
numa área mais distante e ele se locomove para o complexo dele. Então, ele tem toda uma segurança ali ao redor. Mas o pai foi muito simpático com a gente, nos atendeu muito bem, deu até algumas dicas pro Diogo sobre uma nova tecnologia, que é a Lightwall. Inclusive, gostaria, Diogo, que você comentasse um pouquinho sobre essa dica que ele te deu. Eu ia puxar, inclusive, esse gancho. Ele, não, em alguma das visitas, ele fazia algumas visitas técnicas na obra, conhece bastante. Isso é legal, né? Uma pessoa que já entra dentro da conhece, situação. assim, discutia tecnicamente com a gente, e ele sugeriu, falou, olha, tem um estilo, gosto de estilo, mas tem uma tecnologia nova que realmente vai revolucionar o mercado, estuda essa tecnologia. Eu falei, mas já está homologada? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, porque tem muita tecnologia nova, Cláudia, que não tem homologação, você ainda não tem... Você tem um teste do IPT, que é um teste técnico para justamente comprovar que essa tecnologia pode ser comercializada. Eu não vou te vender um material que eu não sei se vai ter garantia. Ele, não, tem sim, procura saber, estuda. Eu realmente fui estudar. E acabou que a gente, inclusive, é uma tecnologia que já tem alguns anos, já realmente no Nordeste, em Recife. Acabou que um conhecido, um amigo construtor lá de Recife já comprava essa tecnologia. O amigo construtor lá de Recife, que ele fez amizade naquela primeira obra lá! Network! Pois é, nessa época éramos, né, engenheiros, ele seguiu para ser construtor lá, eu segui para ser aqui. Então, assim, a gente acabou conversando e ele falou, não, pode usar. E, né, a gente foi a convite para poder, na inauguração, ele já tem uma fábrica agora aqui em São Paulo. Que bacana, né? Você vê, tudo E a questão do módulo, eles misturam isopor, EPS, com concreto. E um ponto curioso é que a Steel Corp, né, que é do Roberto Justus, ela também entrou, né, como sócia, né, da Lightwall. Então a gente acabou encontrando lá também o Roberto Justus, o próprio Neymar Pai, a gente conheceu também o CEO da empresa, o Marco, né? Isso. E aí a gente pôde conversar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como funcionava. Eles estão querendo algo muito desafiador. Eles querem içar uma casa e que você já leve lá o módulo pronto para colocar a casa no lugar. Eu espero que isso aconteça. Vai acontecer. Tá muito legal. Olha, eu vou te falar. Agora eu quero saber atualmente, né, a Cadeia está no projeto da Casa Santa Teresa, do arquiteto Roy Costa, né? Então, lá o grande desafio é que a casa é dele. Então... Precisa falar nada, gente. O arquiteto. Mas assim, foi pensado com muito carinho, também foi uma solução. Ele queria que realmente a gente desse agilidade. Então ele falou, não, Diogo, eu quero manter vou manter algumas paredes internas, vou manter algumas... Eu vou contar aqui uma particularidade dessa casa, né? Santa Teresa, ela tem uma arquitetura histórica. Então ele queria fazer uma mescla entre o que já existia nessa casa com tecnologias novas. Então ele criou um projeto inovador, onde ele está misturando essas novas tecnologias. Ele tem steel frame, né? Porque o nosso grande, o nosso core business, vamos dizer assim. Ele tem a metálica dentro da casa dele, mas ele está conservando, tem paredes inteiras que ele conserva, que é da construção antiga. Então ele criou ali um projeto que tem uma memória afetiva e lindo. Eu tô louca para ver esse projeto, porque em um pedaço, né, no terraço da casa dele, você vê ali aquele pedaço do Pão de Açúcar, né? Então, assim, você imagina que você chega no terraço dele e você vê o Pão de Açúcar. É muito lindo. E ele vai colocar, né, vidros pela residência toda. São quantos andares? São 4 pavimentos. São 4 pavimentos. E assim, e o último andar, né? A cobertura é linda. Deve ser lindo. Exatamente. Ele comprou agora, adquiriu agora, ou já tinha? Essas informações eu não tenho. Eu também não vou acabar não sendo... Não, porque a gente fica assim, tá reformando, não tá, né? Porque eu acredito que ele comprou agora e tá indo... Tá mudando tudo pra... Exatamente, né? Eu fico apaixonada por essa história, né? A gente chama de retrofit, né? E a gente tem uma outra obra que essa é o xodozinho Mangaratiba, não é? É o xodozinho do Diogo. Por quê? O hangar do Neymar, ele era um hangar, como eu falei, distante do complexo dele. Então, ele era um hangar com uma pegada mais industrial, mais estilo galpão. Agora, esse hangar não. Esse hangar é dentro da propriedade do cliente.
E aí, o cliente, ele fez uma casa linda, toda de cimento queimado, com brises. E aí, a gente tinha que botar, né? Porque o marido, ele quer estar na sala de casa, olhando pro avião dele. E a esposa não quer um Frankenstein no quintal dela. Então, a gente teve que criar todo um conceito, primeiro, de paisagismo. Segundo, dessa estrutura, como é que ela ficaria. Terceiro, respeitando a angaragem, né? Desse jato. E aí o Diogo teve aí o desafio de conversar as duas edificações. Uma edificação que já existe com essa nova edificação, com todas as especificações dos dois. Enquanto ela tá pensando na estética, na beleza, no conjunto da casa, o marido tem todas as outras solicitações, porque ele quer uma oficina dentro do hangar, porque ele gosta de mexer no avião. Eles compraram uma mesa linda, que tem um motor do avião embaixo da mesa. Olha que bacana! E assim, e aí ele teve ali o desafio. Eu participei de algumas reuniões, foram muito engraçados, porque um ia para um caminho, outro ia para outro caminho, e a gente tentando entender o que o marido quer, que ele queria uma coisa mais prática, mais industrial, e a esposa querendo algo assim, uma elegância, uma beleza, um jardim de inverno dentro do hangar. E aí eles foram conversando lá para poder montar esse projeto. Queria que você falasse um pouquinho aí do seu desafio. Não, primeiro que assim, vou defender um pouquinho o marido, não sendo classista, mas é porque assim, existe o padrão do condomínio. E o padrão do condomínio é com a telha que eu já contei para vocês. Então, isso não poderia ser mudado. Só que você imagina que você está dentro de uma casa de altíssimo padrão, de muito luxo, e você anda 7 metros e você se depara com um grande edifício de metal. Um galpão, gente. Um galpão. Vamos pensar num galpão. Então, esse era o grande desespero da proprietária. Até porque ela tem toda a razão. Vai desvalorizar o investimento dela. O terreno dela é na ponta. São terrenos que, assim, ela está muito perto da pista. Então, ela tem a pista de um lado e tem o canal navegável de outro. Ou seja, você pode chegar com o avião, depois você pode pegar o seu barco e ir para... porque é um condomínio em que, basicamente, né, a gente tem um lado em que as pessoas podem chegar de jato ou de helicóptero, e do outro lado elas saem de lancha. E aí, assim, cada um tem a sua lancha, cada um tem o seu jato. Então, por isso que essa particularidade é muito importante, né, para eles. Então, e aí é o que a gente fala de solução. Faz todo sentido para valorizar o imóvel que eles já têm. Investiram tanto na casa, lá tem pisos que foram importados, enfim. Botaram brises muito bonitos. Então você vê que todo o design da casa foi pensado para botar realmente uma estrutura dessa. Só que precisava, porque ele precisava realmente, os aviões são investimentos altos, ele também é piloto, então assim, é um hobby que ele tem, então para ele também, assim, se eu não me engano, ele tem alguns aviões, então para ele era um hobby que ele gostaria de, obviamente, manter quando estivesse na residência, mas em contrapartida a gente precisava da solução estética para coisa, né? Então a gente realmente foi modulando com os dois ali, de forma que também, e aí isso faz parte, a gente entende que o investimento fizesse sentido dentro do budget, do orçamento deles, para poder atender. Então a gente realmente vai ter muito vidro, vão ter um pórtico de 7 metros de altura. Olha que bacana, que hein? vai ser revestido com uma pedra cimentícia. Então, assim, para realmente conversar com a casa. Aí a gente deu algumas soluções de paisagismo para meio que esconder realmente esse hangar. Então, realmente, assim... Que converse com o paisagismo que já existe na casa também, porque isso é muito importante. Justamente aquilo que a gente falou sobre o conceito de não virar um Frankenstein. Então, a gente está criando um novo local ali, mas que tem que conversar com as edificações que já existem. Então, isso é um ponto muito importante pra gente. Não adianta ter um monte de bambu, de repente, na casa, a gente vai e bota um monte de palmeira. Exatamente, tem que começar. Então, assim, os projetos foram feitos assim, foi um projeto do hangar, o projeto do pórtico, o projeto paisagístico, foi muito projeto ali para poder chegar no denominador comum. Você tem os profissionais. Eu tenho o meu calculista que teve seus desafios, porque lá a carga de vento é muito alta, lá a gente vai pegar um sudoeste forte. Então, a gente teve todo esse desafio e aí vamos falar do autoportante de novo. A frente desse hangar, ele vai ter que ser autoportante, ele não vai poder falar com os painéis. Então os painéis já são autoportantes, diferente de outra estrutura que vai
né, entrar na frente desse. E o portão também vai ter que ser autoportante. Então, assim, você tem como se você tivesse 3 estruturas em uma. Então, o calculista teve toda essa preocupação. Aí você tem um paisagista para poder, que foi lá visitar, foi lá entender o que estava dentro desse projeto, para poder aplicar e entregar algo que realmente conversasse e algo que, e isso é muito importante em projetos paisagistas. Vocês vão ter um prazo também disso? Nós temos um prazo disso. Ele já está ali no início da obra, né? Colocando as estruturas. Como a estrutura é autoportante. E ele estava falando sobre um ponto importante sobre o paisagismo, porque é o seguinte: a gente cria, né, todo um projeto, mas a gente tem que pensar na manutenção disso. Então, como vai ser essa irrigação? Se as plantas vão sobreviver naquele clima? Quais são as estações que funcionam ali? Então, isso é muito importante. E com relação a prazo, ele tem aí até o final, acredito que o final do próximo mês para poder entregar, não é isso? Acredito que até ali, final de maio, a gente já tá entregando já todo ele pronto. Por que eu digo todo pronto? Porque a gente tem faseamentos, e isso é muito importante. Como, por exemplo, quando a gente falou lá atrás que teve a parte do vidro. Não tem jeito, vidro, quem é de obra vai conhecer. Não adianta você medir uma janela antes de estar com o vão todo pronto. Então a gente precisa que esteja tudo pronto e tem seu tempo de fabricação. Não tem também muito. Tem itens que a gente não consegue. Eu, assim, tô tendo uma aula com vocês. É porque, na verdade, a gente fala muito sobre a entrega, mas aí vem os acabamentos, né? Porque a gente faz a entrega da estrutura. Geralmente, quando o cliente, no início da obra, ele já sabe o que ele quer, que é muito difícil, a gente consegue ter prazos menores. Quando o cliente fala, vou decidir o acabamento depois, e aí a gente tá ali. Eu, por exemplo, esse final de semana a gente vai fazer assim, um pedaço de um piso de um jeito, outro pedaço do piso de outro pedaço do piso de outro, para ela poder verificar, por mais que seja cimento queimado, qual é a cor do cimento queimado, se eu quero cimento queimado em piso vinílico, se eu quero em cerâmica, se eu quero o próprio cimento queimado ali pintado no chão com uma cera. Então a gente vai criando soluções, mas tem muita gente que é visual, eu quero ver um pedacinho da parede. Eu sou eu pedi para ele fazer quase um quebra-cabeça lá na minha sala, quando ele foi construir a minha sala, eu ficava testando as tintas na parede para ver qual era a tinta que eu queria. Então, assim, a gente entrega as respostas, mas o acabamento, essa parte gostosa de definir como vai fazer, como vai decorar, o que você vai colocar ali, o que você vai fazer, essa parte acaba ficando e se estende um pouquinho mais, por mais que a obra, né, bruta, vamos dizer assim, já esteja entregue. Vem a parte dos acabamentos, a parte dos interiores, que aí fica muito a critério, né, das escolhas do cliente final. E aí, quando a gente está falando de alto padrão, a gente abre um leque de cores, areias variadas. Então, aí a gente tem muita coisa ali para cliente poder escolher, detalhar, e depois de escolhido, fica fácil a aplicação. É legal esse carinho, esse cuidado, né? Fiquei até com vontade de fazer uma casa. Seja muito bem-vindo. Olha isso. Posso mostrar? Claro, por favor. Esse é o hangar que a gente falou do Neymar Júnior. Cadê? Esse é o hangar do Neymar gente, Júnior. Esse aqui, ó. Você ficou curiosa pra ver a cabana? Tá na segunda... Peraí que eu vou mostrar. Tá aqui, ó. Essa é a cabana, mas eu vou te mostrar que eu acho que dá pra ver melhor. Aqui, ó. Uma das cabanas. Aqui, ó. Ela dá pra ver melhor. Olha a cabana do Bruno Galhaço, da família Galhaço. Olha só que maneiro. Olha que bacana. Aqui dentro, né? Ela isso, por dentro, exatamente. Olha. Que a gente falou que você consegue ver as montanhas ali de dentro. Olha, então é que muito coisa linda. Olha que perfeição. Parabéns, ó, gente. E aquela é a segunda cabana, aqui atrás. Essa aqui... Essa é a primeira e essa é a segunda. Essa aqui é a segunda. Diferente um pouco, né? Uma é um pouquinho maior que a outra. Entendeu? E aí, vocês também estão mexendo com uma revista, que vai ser essa aqui? Exatamente. Já mostrei pra vocês a revista, gente. Então, gente, a gente tá falando sobre o lançamento da revista Cadeia 360. Na verdade, foi uma ideia que a gente teve para poder contar um pouquinho das nossas histórias, contar um pouquinho sobre as edificações, dizer como que foi feito, falar sobre curiosidades, sobre novos materiais, contar um pouquinho da história também dos nossos parceiros, porque a Cadeia, ela executa. Então, a gente
faz muita parceria com o arquiteto, a gente tenta buscar novos profissionais no mercado para estar integrando com a gente. Então, a gente se retroalimenta. Tem muita gente que chega no nosso Instagram e fala, eu preciso construir, mas eu não sei por onde. Você tem um conceito da casa? Então, olha, eu tenho esse. Qual é o seu estilo? A gente sempre faz uma entrevista antes. Então, a gente descobre qual é o estilo, se é mais clássico, se é mais moderno, vê qual é o perfil desse cliente, a gente apresenta alguns parceiros, e aí esse cliente tem a liberdade de escolher aquele parceiro, aquele arquiteto, né, que melhor se identifica com ele. E aí, a gente vai montando em conjunto, né, essa construção. Por isso que eu brinquei que, assim, tem o projeto de paisagismo, que é um dos nossos parceiros, tem o projeto que foi o conceito do hangar. O Diogo, ele foi criando o conceito, a cliente foi aceitando, e aí a gente tinha uma parceira, que é a Lanusa Gaio, que entende muito, né, ela é mais moderna. Ela tinha essa pegada de trazer o que o Diogo tava pedindo e conseguir colocar no papel. Então, a gente vai criando essas parcerias para entregar aquilo que o cliente quer. Então, é muito importante a gente saber que a gente não constrói nada sozinho, que a gente precisa de parcerias, Com que a gente certeza. precisa de bons fornecedores, de uma boa equipe treinada. Então, eu acho muito importante a gente sempre colocar a nossa equipe para fazer reciclagem. Os encarregados sempre têm um material in loco para poder ensinar, tá junto. O Diogo, ele é muito didático. Em alguns momentos a gente faz até alguns cursos, né, para trazer esses montadores para poder saber como funciona do início ao fim dessa obra, porque diferente do pedreiro, pra gente ele é montador, né? Ele monta a estrutura. Então, é muito importante. Então, a gente tem as pessoas que fazem o acabamento, e aí cada um vai tendo ali a exigência do Diogo, que eu brinco que ele é calmo até a página 2. Eu não chego na página 2, porque eu tenho muito medo dessa página 2. Que esse homem se transforma, gente, porque se tem uma coisa que ele briga é pra prazo. Teve até um fato curioso sobre a obra do Rui Costa. Ficou no Natal lá, a obra, né? Você quer Você ia falar da frase. que isso? Não, eu vou deixar essa frase pra você. Na obra do Rui Costa, a gente tinha feito uma solicitação porque a gente iria começar logo após o Ano Novo, né? Então, a gente começaria no dia 6 de janeiro, né? A gente começaria a montar a estrutura dele. E aí, ele mandou pra fábrica, só que a gente tem férias coletivas nas fábricas, né? Uhum. E aí, houve um pequeno atraso, um atraso de 2 dias. Esse homem, ele tinha dado um prazo maior, porque a gente, obviamente, a gente dá um prazo pro cliente um pouquinho maior daquilo que a fábrica dá pra gente. A gente estava dentro do prazo de entrega. Mas esse homem se transformou ali, conseguiu colocar. E aí, quando eu falei pro cliente, né? Fui lá, inocente, porque a gente, né, vai e fala assim, olha, tem o prazo de entrega. Ele estava falando que estava atrasado, eu falei, vou lá no cliente, né, pra gente poder conversar com o cliente, tentar alinhar, ver o que eu consigo reduzir pra gente não fugir do prazo, porque a gente realmente gosta de entregar na data que a gente planejou. Obviamente que em obra, principalmente quando a gente trata de fachada, construção a seco, a gente depende do tempo. Então tem alguns contratempos que a gente não consegue prever, apesar de fazermos todos uma análise antes. Como você falou também, material que às vezes vem de longe. Né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no cliente, não, mas tá tudo dentro do prazo. Tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. Eu não tenho uma queixa pra fazer de vocês. Eu só olhava pra ele e aí... Mas por que eu briguei? Não, era pra ser 10 dias, depois virou uma semana, depois virou 2 dias, assim. Obviamente, assim, eu sou especialista em gerenciamento de projetos, então a gente aprende que realmente sempre tem um cronograma com alguma folga. Então, isso e aí, quando o cliente tenta apertar muito, a gente entende que tem que ter essa folga. Porque realmente, hoje, a gente tem uma logística do país ruim, hoje a gente tem fornecedores que às vezes não são tão assertivos, apesar da qualidade do produto. Hoje a gente tem alguns problemas que a gente já sabe que é inerente a... Não adianta eu reclamar os fornecedores atrasam um prazo. Atrasam, acontece por causa do caminhão, acontece por causa da matéria-prima, acontece porque o preço do aço subiu, ele está esperando voltar para produzir. Então, assim, isso já acontece. A construção civil, ela é assim e ponto. Então, a gente tem que saber trabalhar, o que eu busco muito é saber trabalhar com as dificuldades que a gente já tem. O meu cliente não tem que saber disso. Isso é um problema nosso. Que é um problema seu. Isso é um problema nosso. De vocês. Agora, quero saber que vai ter uma inauguração da revista. Me conta
conta da inauguração. Exatamente. A gente vai fazer o lançamento da revista na segunda-feira, dia 7 de abril. Eu vou ter, né, um pequeno comitê para falar com alguns portais, alguns jornalistas, para a gente poder falar, né, da cadeia. Se tornou maior do que eu previa, porque a gente já está recebendo algumas pessoas querendo fazer parte da revista, querendo coluna na revista, querendo patrocinar a revista. Eu falei, olha, daqui a pouco a revista vai se tornar um outro produto. Tem que fazer um podcast da revista. E aí a gente... Da cadeia. A gente se surpreendeu, né, com a cadeia 360, porque era realmente... Era pra ser um portfólio. E aí eu falei, olha, pra contar um portfólio de uma maneira que eu não conte a história, não faz sentido. Eu sou publicitária, sou uma contadora de histórias, e eu queria que as pessoas, por mais que a gente trabalhe com edificações, que a gente conseguisse humanizar o projeto. E aí mostrar também essas tecnologias de uma maneira que as pessoas, que quem não conhece, pudesse entender. Então a gente montou uma revista. Ai, que bacana. Para fazer essa distribuição. A gente vai ter ela online disponível já no dia 7, né? E a gente vai fazer lá um pequeno coquetel, onde, obviamente, você está mais que convidada. Pra gente poder comemorar esse feito e comemorar também, porque, assim, construir no nosso país, empreender no nosso país, ser empresário no nosso país é muito difícil. Então, quando a gente consegue ali ter uma empresa sólida, construindo o nome, tendo resultados, virando referência, a gente realmente tem muita coisa para comemorar. Uhum. E é isso, então eu quero saber as redes sociais de vocês, quero saber o site de vocês, né? Porque tem um site para o pessoal, para poder acessar, para poder ter um conhecimento maior. Então, o site da Cadeia é www.cadeia.com.br. O nosso Instagram é Cadeia Construtora, @Cadeia Construtora. E se vocês precisarem de qualquer coisa, só acionar nas nossas redes sociais. Eu agradeço, Cláudia, pelo espaço. Para a gente mostrar um pouquinho do nosso propósito, que o nosso propósito realmente é a entrega do que o cliente precisa, do que o cliente quer. Então, eu te agradeço aí pelo espaço. Não, eu que agradeço vocês, por receber vocês aqui. É uma honra para mim, tá? E também os jornalistas presentes aqui, o Michel e o Alex Ferraz. Exatamente, eles só fazem a nossa assessoria de imprensa, estão sempre com a gente. Estão aqui com a gente. Exatamente, e vamos tirar fotos, né? Vamos aí fazer toda a divulgação, porque a gente quer que tanto o podcast, quanto a revista, quanto a nossa empresa seja um sucesso. Vamos aqui no tintim final aqui, gente, olha, obrigada, tá? Mais um Pod Feras acontecendo aqui. Eu quero agradecer a Cadeia, vocês dois, por me dar esse conteúdo de excelência, tá? Que foi muito bom, foi super importante. Ao operacional, o diretor Misael, tá? E é isso aí, gente. Um outro tintim, o próximo Pod Feras aí. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.